E aí, meus guerreiros e minhas guerreiras, tudo bem com vocês? Tudo na paz? Tudo tranquilo? Tudo jóia com vocês? Tudo tranquilinho? Coração aí tranquilo, relaxado? Todo mundo em casa se guardando? Vamos para a nossa aula de hoje? Vamos lá? Sou o professor Fábio Rios, né? Lembra de mim, né? O que a gente vai falar hoje? Vamos falar de termologia. O que é termologia? Termologia é a parte da física que estuda fenômenos relativos ao aquecimento, ao resfriamento ou à mudança de estado físico dos corpos, quando recebem ou cedem energia. A gente vai falar hoje de temperatura e calor, que são objetos do estudo da termologia. Tá joia? É isso que a gente vai aprender hoje, tá bom? Vamos lá? Continuar para a nossa aula? Temperatura. Alguém sabe me dizer o que é temperatura? Gente? Alguém saberia me dizer o que é temperatura? Temperatura é uma grandeza física associada ao estado de movimentação ou agitação das partículas que compõem os seus corpos. O que isso significa, professor? Que quanto mais agitado estiver uma molécula, mais alto é sua temperatura. Quanto menos agitado tiver uma molécula, menor é sua temperatura. Como é que a gente pode perceber isso? A água fervendo, a gente começa a ver aquelas bolinhas, né? Então, se ela vê aquelas bolinhas, então sua temperatura está alta. Então, suas moléculas estão agitadas. Quando é que eu vejo que ela não está agitada? Um cubo de gelo. O meu cubo de gelo, ele está a temperatura baixa, porque nenhuma molécula ali está se mexendo. Então, a temperatura está lá embaixo. Compreendido o que é temperatura, a gente vai medir temperatura pela agitação das moléculas. Tranquilinho? Vamos para o próximo? A medição da temperatura se deu em 1597 por Galileu. Ele criou o primeiro instrumento, certo? Que podia medir a temperatura, que foi o termoscópio. Que é esse equipamentozinho aqui, ó, que vocês estão vendo aí. Certo? E como é que ele funcionava, professor? Ele funcionava da seguinte maneira: ele colocou um líquido dentro desse bulbo, certo? Dessa parte aqui, com um tubo. Quando o ambiente aquecia, essa água que estava aqui ia evaporando, chegando até essa partezinha aqui de cima. Aí ele conseguiria ver que a temperatura estava aumentando e estava diminuindo. Quando a temperatura estava diminuindo, a água que estava em cima, ela descia automaticamente pro bulbo para essa parte aqui embaixo. Tranquilinho? Ó, vê lá, 1597, viu? É fraco não, cara, viu? E meu amigo, termômetros. Para que servem os termômetros? O termômetro, ele é um dispositivo para medir a temperatura que está no ambiente ou no seu corpo. Concorda comigo? Ou no fogão. Isso tudo a gente chama-se de termômetros. Tá joia? O primeiro termômetro que a gente conhece é o cilíndrico. Que termômetro é esse, professor? Aquele velho conhecido nosso. O termômetro dirá a nossa temperatura no nosso corpo. Ele varia de 35 graus até 42 graus Celsius. Ok? Ele tem lá dentro o seu mercúrio, que quando em contato com o nosso corpo, ele vai variar. Quanto mais quente tiver o nosso corpo, maior vai ser o caminhar do nosso mercúrio. Tranquilinho para você? Outro termômetro que a gente encontra muito, esse termômetro de rua, não é isso? E como é que ele faz a medição? Do mesmo jeito do termômetro de casa. Só que agora ele vai pegar a temperatura o quê? Do ambiente. Essa temperatura do ambiente agora é que ele vai fazer a relação. Ele vai medir a temperatura que está ali naquele ambiente, naquele local, naquele momento, certo? E ele se torna digital, como também nós já temos hoje termômetros digitais para o nosso corpo. Concordam? E aí? E o que danado é equilíbrio térmico, professor? Não sei o que é equilíbrio térmico. Equilíbrio térmico ocorre quando eu tenho duas situações. Eu tenho um corpo com a molécula muito agitada e tenho um corpo com a molécula muito parada. Ou seja, quando ele está agitado, ele está quente. Quando ele está parado, ele está fria. Quando eu junto essas duas moléculas, certo? A temperatura dos dois são dividida entre eles, entre o corpo quente
e o corpo frio, tornando-o assim um corpo em equilíbrio térmico. Certo? Então, são dois ou mais sistemas físicos que estão em equilíbrio térmico entre si, quando sua temperatura são iguais. Ou seja, quando a temperatura dos dois fica igual. Ah, professor, ainda não consegui compreender. Vamos ver mais um exemplozinho? Quando a gente vai tomar banho, a gente esquenta a água, não é isso? E pega água fria, mistura as duas águas. Quando a gente faz essa mistura de água, certo? O que acontece? Ela vai virar uma água morna. O que é essa água morna? Seria o chamado equilíbrio térmico, certo? É quando eu pego uma água quente e uma água fria, eu misturo as duas, transformando ela em uma água morna. Então, meu equilíbrio térmico seria água morna. Tranquilo aí? Compreenderam? Tranquilinho, né? Caramba! E o que é calor? O que é calor? Calor é a transferência de energia de um objeto ou sistema para outro, em razão exclusivamente da diferença de temperatura entre eles. Cuidado! Temperatura é a agitação das moléculas. Calor é a transferência de energia de um corpo para o outro. Por exemplo, aqui em Caruru está fazendo muito calor. O que está transferindo a energia para o meu corpo para me sentir calor? A minha temperatura ambiente. Quanto maior a temperatura ambiente, mais ela vai transmitir calor para o meu organismo. Ok? Ficou claro para vocês? E como é que eu posso calcular? Qual é essa medida de calor? A medida de calor é dada em Joule, certo? Que é essa unidade de medida. Então, ela é dada em quilocalorias ou cal. Então, 1 cal é equivalente a 4,18 joules. Professor, o que é joules? É a relação de calor, a troca de calor, em relação ao trabalho realizado por uma caloria. Tranquilinho para vocês? Essa é a nossa referência. Tá bom? Então, o que é caloria? É a quantidade de calor de 1 grama de água pura deve receber sob pressão normal para que sua temperatura eleve de 14,5 para 15,5 graus Celsius. Caloria seria o aumento de temperatura em apenas 1 grau Celsius. Quando eu aumento a minha água em 1 grau Celsius, eu vou chamar isso de caloria. Quando eu aumento a minha temperatura corporal em 1 grau Celsius, eu vou chamar isso de calorias. Ok? Então, a unidade que a gente trabalha com calorias é a quilocalorias. Quer dizer que são 1000 calorias. Essa é a quantidade quando eu trabalho com quantidade de calor. Certo? Então lembra lá, quando eu for trabalhar com quantidade de calor, eu vou usar lá quilocalorias. Porque a gente não poderia usar 1 caloria. A gente tem que trabalhar com uma unidade maior. Quilocalorias seria 1000 calorias. Tranquilinho para vocês aí? Ok? Então uma quilocaloria seria 1000 calorias ou 10 elevado à terceira cal. Se tiver representado desse jeito, você vai lembrar lá que isso significa que é quilocalorias. Tranquilo? Vamos para aí? Vamos continuar? E o processo de propagação do calor? São 3, certo? Quais são eles? A condução, ok? A convecção, certo? E a irradiação. Vamos falar um pouquinho sobre eles agora? Vamos falar um pouquinho da condução térmica. O que é a condução térmica? É um processo de propagação do calor, no qual a energia térmica passa de partícula para partícula em um meio. No caso aí, eu estou vendo minha xícara com a colher colocada aí. Claro, se minha colher for de metal lá, não tiver aquele plásticozinho, for toda de ferro, se eu colocar no meu café, a partícula quente, a água, o meu café quente, vai passar a temperatura, certo? Para minha colher. Quando eu pegar nela, eu vou lá e me queimar. Então, isso é uma condução térmica. É quando eu peguei um objeto, estava frio com quente, e eu passei o meu calor para outro objeto. Certo? Então, aqui eu tenho uma condução térmica, ou seja, uma condução de calor do meu café
para minha colher. Tranquilinho aí para vocês? Condutores são isolantes térmicos. Condutores térmicos são materiais nos quais o processo de condução de calor é acentuado. No caso, a minha cuscuzeira, que eu tenho lá, minha panela de inox, elas são acentuadas. Eu liguei a chama, ela já começa a ser aquecida. Então, isso é um condutor térmico, certo? O exemplo maior disso são os metais. Todo metal ele é um condutor térmico. Tranquilinho para vocês? E o que são isolantes térmicos? São materiais os quais ocorre pouca ou nenhuma transmissão de calor. No caso, a madeira, o isopor. Se eu vou lá mexer minha feijoada, se eu vou mexer meu feijão, eu uso o quê? Uma colher de madeira lá para dar uma mexida nele. Por quê? Porque ele não vai transmitir meu calor. Então, eles são chamados de isolante térmico. Ficou claro para vocês isso? Claro, minha colherzinha de chá lá, se ela tem um plástico, qual é o meu isolante térmico? O plástico que eu pego lá na minha colherzinha de chá. Tranquilinho? Filé mignon? Vamos embora? Vou continuar. Convecção térmica. O que é convecção térmica? É o processozinho da geladeira. É quando o ar quente dos alimentos na parte de baixo chega ao meu congelador e meu congelador esfria esse ar e joga ele para baixo. Isso faz com que ele gire em torno da minha geladeira, esfriando todos os alimentos. Através de quê? De uma propagação térmica, de uma movimentação de gases ou de líquidos. Tranquilo? Então essa seria a minha convecção térmica. Eu teria convertendo o ar quente dos alimentos em ar frio e assim sucessivamente. Claro que cada vez que a gente passa, ele vai se movimentando, cada vez mais esse ar ele vai ficando frio. Tranquilinho para vocês? Irradiação térmica é o processo de propagação de calor em que a energia térmica se propaga sobre a forma de onda eletromagnética. No caso, o que o Sol faz com a gente? O Sol esquenta demais a Terra e ela faz essa propagação. Isso eu vou chamar de irradiação térmica. É o que o seu micro-ondas faz quando você coloca o alimento lá dentro. Ele vai irradiar a temperatura, ou seja, ele vai criar ondas eletromagnéticas até aquecer aqueles elementos, certo? E ela não precisa de um meio para se propagar. Ou seja, até no vácuo ela vai lá se propagando. Tranquilinho para vocês? Essas são as três que a gente tem que conversar, não é isso? E agora, qual a diferença entre temperatura e calor? O que seria me dizer? Lembra, temperatura é medida pela agitação das moléculas no sistema, ok? Então, temperatura é adquirida pela agitação das moléculas no sistema, ok? E calor? Calor é a forma de transferir a energia de um corpo ou um sistema para o outro. Então, quando os símbolos estão aqui, ó, recebendo a brisazinha daqui, é porque está com muito calor e o ventilador está o quê? Está transferindo essa energia, ou seja, o vento, para eles. Entenderam a diferença entre temperatura e calor? Tranquilinho aí para vocês? Lembrando, a propagação do calor pode ocorrer de 3 processos de conduções: condução térmica, conversão e radiação, ok? Lembra lá, o que é condução? Acontece em geral com sólidos. O que é convecção? Predomina de líquidos e gases através de correntes convexas, ou seja, de correntes que estão lá fazendo esse movimento, ok? E radiação ocorre pela irradiação de alguns materiais, certo? Tranquilinho? Agora é com vocês. Tem 2 atividades. Tira um print, copia, dá pausa no vídeo, copia essas 2 atividades, responde, tira a foto e manda lá para mim, por favor, para ver se vocês entenderam realmente o nosso conteúdo. Tá joia? Bom estudo. Até a próxima. Tamo junto, hein? Até mais.